Graça e paz a toda a igreja, que Deus nos abençoe nesta manhã, como já tem abençoado e já temos experimentado da graça, da misericórdia dele, ao despertar, ao nascer, e também ao nos fazer subir na casa dele nesta manhã. Eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Esdras. Abram as vossas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1 até o 11, todo o capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Nós faremos a leitura nesse texto e meditaremos nele nesta manhã. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Deixem marcado aí nas vossas Bíblias esse texto, pois nós iremos meditar nele. Esdras, capítulo 1, versículo 1. O texto sagrado nos diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e soberano Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado a Deus pela tua palavra que acabamos de ler. Fala aos nossos corações, nos edifica, que ela seja o nosso alimento, para que possamos, ó Pai, iniciar esse dia fortalecidos na tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos abençoa e prepara para ouvir a tua mensagem. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, a partir de hoje, aos domingos pela manhã, nós iremos meditar no livro de Esdras.
fazer uma série de sermões neste texto ou neste livro, que na Bíblia hebraica, tanto Esdras quanto Neemias é um só livro, pois eles se complementam. Mas nós temos aqui este livro que muito vai nos ensinar, muito vai falar ao nosso coração. E quando nós falamos deste livro, ou para datar este livro, nós estamos falando há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Este livro ele se passa, se nós pegarmos antes de Cristo, aproximadamente aí 600 anos antes de Cristo, ou um pouco menos, mas fica para arredondar os números, nós falamos por aí de 600 anos antes de Cristo. Portanto, nós iremos ver esse texto e meditar nele, pois ele muito vai nos ensinar sobre a nossa vida. E nós veremos que este livro ele não é somente uma história bonita, mas é uma história de esperança, uma história de providência, é uma história de Deus manifestando a sua graça sobre o seu povo, sobre o povo que ele quis amar, sobre o povo do pacto. Nós veremos neste livro como Deus executa as suas promessas, como Deus também trabalha na vida até daqueles que não são crentes. Porque Deus é soberano. Ele é o nosso Senhor, é o Senhor da igreja, mas Ele também é o Senhor dos ímpios. Também Ele é o Senhor das potestades e principados, porque Ele domina e reina sobre tudo e sobre todos. Nesse tempo e nessa época, Jerusalém, capital de Judá, deixou de ser a cidade de Davi, a cidade gloriosa. Nesse tempo e nessa época deste livro, aquela cidade que tinha tanta importância religiosa para o povo de Deus, pois lá estavam as estruturas levíticas, as estruturas sacerdotais, estava lá todo o sacrifício, era o centro social da vida do povo de Deus, era o centro político de Judá. Jerusalém tinha uma tremenda importância por aquilo que lá estava, o templo, onde Deus manifestava através daquele templo toda a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida do seu povo. Nesse tempo aqui do livro de Esdras, tudo isso havia sido destruído, arrasado, queimado pelos babilônicos. Essa história ela começa em 606, 605 aproximadamente antes de Cristo. Quando Nabucodonosor ele começa a fazer incursões predatórias, ele começa a invadir, saquear e durante 20 anos aproximadamente ele vai fazer investidas em Jerusalém. Até que em 585, 86 aproximadamente, é quando definitivamente ele invade Jerusalém e ele queima, destrói, saqueia, destrói os muros, destrói o templo, saqueia a Arca da Aliança, profana o Santo dos Santos e rouba tudo que era de riqueza em Jerusalém, como o próprio texto aqui diz. E essa história ela começa com o rei Jeoacás. Lá, se você voltar aí um pouco a sua Bíblia, só para você dar uma olhada, nós temos 2 Crônicas, o capítulo de número 36. Quando Jeoacás ele é feito rei, mas o Egito tirou ele e colocou um outro homem no seu lugar, colocou um homem chamado Jeoaquim. Está aí no capítulo 36, no versículo de número 4 de 2 Crônicas. Mas este Jeoaquim, ele subiu contra Nabucodonosor. Ele não quis mais pagar impostos. Aí Nabucodonosor tirou ele e colocou o seu tio chamado Matanias, ou também conhecido como Zedequias, que ele se tornou um rei vassalo. Ele era rei, mas era vassalo de Nabucodonosor. Deus enviou alguns profetas para exortar Zedequias. Ele enviou Isaías, ele enviou Jeremias, ele enviou Ezequiel para dizer: não te submeta ao governo de outros deuses, te arrepende, volta a mim. Mas este homem, ele não ouviu as palavras dos profetas. Você pode conferir isso, por exemplo, em Ezequiel no capítulo 12, quando Ezequiel diz assim, ou melhor, Deus falando a Ezequiel diz, pega a tua mala ou faz a tua mala e vai para o exílio, vai para o cativeiro. Quando o povo de Israel ou de Judá ver o que você está fazendo, vai perguntar, o que é isso que fazes? Aí você dirá, isso que eu estou fazendo, indo para o exílio, é o que Deus fará com esta nação.
fará com Zedequias e fará com todo este reino, se vocês não se arrependerem. Mas ele não ouviu, nem ouviu Isaías, nem ouviu Jeremias, nem ouviu Ezequiel, e Deus, portanto, levou este povo para o cativeiro. Eles marcharam para a Babilônia e foram cativos e levados por 70 anos. E sofreram e padeceram as dores do afastamento da graça de Deus sobre a vida deles. E interessante que esse livro de Esdras, se você lê ele, você não vai ver o nome de Esdras até o capítulo de número 8. Ou melhor, o capítulo de número 7, quando ele aparece. Você lê 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Esdras não aparece, apesar do livro levar o nome dele. Ele só vai aparecer 80 anos depois nessa história. Mas à medida que a gente for falando aqui durante as próximas semanas, nós veremos isto. Como Esdras, ele não aparece nos primeiros livros da Escritura Sagrada, chamado livro de Esdras. Ele vai aparecer 80 anos depois. E como nós falamos, essa história é uma história de esperança, de sonho, de aspiração. E nesta manhã, olhando para esse texto, capítulo de número 1, nós veremos 3 pontos. E todos eles começam com P, então ficará fácil você gravar. Providência, promessa e preparação. Nós veremos aqui no capítulo 1. Providência, promessa e preparação. 3P. Então fica fácil para você gravar. E nós destacaremos aqui estes pontos. O primeiro ponto, portanto, é providência. Nós olhando para esse texto, capítulo 1, nós enxergamos a providência de Deus. Como que nós vemos isto? Veja o versículo de número 1. Versículo 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Quem foi que despertou o espírito de Ciro? Quem foi que iniciou todo esse trabalho de libertação do povo para voltar para Jerusalém? Deus. Foi Deus que providenciou, conforme o próprio texto diz. E o versículo de número 5 também. Veja o 5 novamente. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então veja como no versículo 1 diz: Deus despertou Ciro. E o versículo 5, Deus despertou os líderes que estavam lá no cativeiro, para que conduzissem a sua família e conduzissem o povo para voltar para Jerusalém. Mas quem fez isso? Deus. Portanto, Deus levantou homens e levantou reis para o seu trabalho. Esta é a providência maravilhosa de Deus. Alguns judeus que estavam lá na Babilônia, eles já estavam estabelecidos lá. Já tinham casa, já haviam passado muitos anos, né? Porque muitos que saíram lá de Jerusalém ou de Judá, que foram levados para a Babilônia, 70 anos depois eles ainda estavam aqui vivos. Nós veremos isso lá no capítulo 4. Muitos estavam aqui vivos, ou seja, que viveram em Jerusalém, agora estão no cativeiro e se estabeleceram lá. Apesar de ser um cativeiro, mas eles fizeram seus negócios, seus comércios, construíram as suas casas, instituíram famílias lá, tiveram filhos, netos, sobrinhos e etc. Mas Deus despertou eles para que eles voltassem. Quando você lê o Salmo 137, o que você encontra lá? O povo chorando quando é levado para o cativeiro. O texto lá nos diz que eles pediam que os babilônicos, que eles cantassem canções de Jerusalém. E eles dizem: como podemos entoar canções alegres se nós estamos chorando e padecendo as dores do cativeiro? Veja esse texto, Salmo 137. Como o povo abatido e entristecido estavam por estarem longe da sua casa. Salmo 137, versículo 1, diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião.
E o texto continua, olha, canta-nos as canções de lá. Não podemos entoar, porque nós estamos abatidos, entristecidos, porque a nossa alegria está lá. Mas agora chegou o momento que Deus despertou para que eles voltassem para lá, para que os exilados, para que aqueles que padeceram as dores do cativeiro pudessem retornar para as suas próprias terras. Veja como esta já é uma grande lição e preciosa lição para a sua vida. Deus reina sobre Ciro. Ciro não era crente, ele não era um homem temente a Deus, ele era um rei ímpio, perverso. Mas quem é que controla ele? Deus. O texto, o versículo de número 1 nos diz exatamente isso. Deus despertou o espírito de Ciro, porque Deus controla todos os seres humanos. Agora, se Deus comanda o rei Ciro, se Deus comanda os ímpios, será que ele não comanda a sua família? Será que ele não tem poder de despertar o seu tio, a sua tia, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu sobrinho, seja lá quem for? Será que Deus não tem poder de fazer isso? Tem, e pode a seu tempo fazer. Basta nós termos fé e crer que Deus há de fazer e agir, porque Ele tem poder sobre a sua família, e não somente isso, sobre os seus problemas também. Porque Deus controla todas as coisas, Deus está no controle, no comando de todas as coisas, na providência dEle. E para cumprir, como nós veremos o segundo ponto, que é a promessa, Deus despertou, providenciou um rei que era político. Ele era muito diferente de Nabucodonosor, porque este rei aqui era um rei político, ou seja, ele governava, reinava, mas de uma maneira diferente da Babilônia, porque ele tinha interesse que o seu reino crescesse. Para que o seu reino crescesse, ele também dava ao seu povo, ao povo que ele regia, certas liberdades para que produzissem riquezas e pagassem impostos a ele. Então o rei também tinha esse interesse, mas Deus, portanto, colocou a seu tempo um homem com este perfil. Isso é a providência de Deus, em colocar um rei na Pérsia com este perfil, para que Deus, despertando o seu coração, e o seu povo fosse liberto. Então nós enxergamos aqui, primeiramente, a providência de Deus para libertar o seu povo. E o segundo ponto é a promessa de Deus, porque Deus fez uma promessa de que o povo não passaria mais de 70 anos no cativeiro. Você lembra que Daniel, no capítulo 9, ele havia lido estas promessas. É aquela oração, a famosa oração de Daniel lá no capítulo 9. Olha, eu li lá no profeta Jeremias que o povo passaria 70 anos. Porque Deus de fato falou isso através de Jeremias. Veja lá no capítulo 25, Jeremias 25, versículo de número 11, que foi exatamente esse texto que Daniel leu e que despertou o seu espírito a orar ao Senhor, rogando por libertação. Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11. Diz assim o texto sagrado, Jeremias 25, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Veja o capítulo 29 também de Jeremias, versículo 10. 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Esta é uma promessa de Deus que está se cumprindo lá em Esdras, no capítulo de número 1. Portanto, nós vemos a providência de Deus em preparar o cenário para a libertação, e nós vemos aqui a promessa de Deus se cumprindo, conforme Jeremias 29, 10 nos disse, passados 70 anos voltarão para as suas terras, eu lembrarei de vocês novamente. Agora deixe-me fazer uma pergunta para você refletir.
Qual a vantagem em voltar para Jerusalém? Qual a vantagem em voltar para Jerusalém? Eles não tinham emprego lá, eles não tinham bolsa incentivo, eles não tinham lá indústrias que estavam se estabelecendo, abrindo portas de emprego, pegando currículo, eles não tinham nada disso. Não era como no passado, aqui no Brasil, né? Em 1534, quando começou as capitanias hereditárias, e Dom João III, rei de Portugal, começou a distribuir as terras, né? Dividiu o Brasil em 15 capitanias, até aqui a capitania da Bahia de Todos os Santos, né? Foi dado ao sobrenome Coutinho, e ele, por muitos anos, e toda a sua família, né, ganhou a posse dessas terras para produzir, etc., junto com outras capitanias de todo, principalmente o litoral brasileiro, né? Portanto, os europeus ou os homens de posse que vieram trabalhar aqui vieram com esse incentivo. Olha, nós vamos para uma terra desconhecida porque há um incentivo. O rei nos está dando terra. E nós temos escravos, temos pessoas para trabalhar e produzir para nós cada vez mais crescermos e a coroa portuguesa enriquecer cada vez mais. Então, muitos vieram para o Brasil naquele tempo por causa desse tipo de incentivo. Ou até também no tempo do Brasil Império, né? Já em 1800, quando também, na época, o rei, Dom Pedro II, ele traz também muitos europeus, alemães, belgas, suíços. Por isso nós temos tantas colônias destas lá no Sudeste, no Sul, até uma cidade muito famosa, Pomerode, né, cheio de alemães. Tudo isso é fruto deste incentivo que a coroa, nesse tempo, fazia ou oferecia aos europeus para vir morar aqui no Brasil, para produzir, para trabalhar, para trazer tecnologias novas e etc. Agora, olhando para esse texto, nós não enxergamos nenhum tipo de incentivo. O rei não está dizendo, olha, vá lá e você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Mas não enxergamos isso, nós enxergamos aqui a promessa de Deus. Nós enxergamos aqui Deus executando exatamente a promessa que ele havia feito a Jeremias. Olha, Jeremias, passados 70 anos, eu lembrarei de vocês novamente, vos libertarei. E Deus está executando a sua promessa. Deus disse ao seu povo, não te deixarei, nem te desampararei, nunca te deixarei. Deus não deixa, não desampara o seu povo, Deus disciplina, mas Ele não desampara você. Você pode em algum momento receber a disciplina de Deus, a mão de Deus está pesando sobre você, mas você como filho dele está sendo preparado novamente para retornar ao seio e aos braços dele e aos cuidados dele, e é isso que está acontecendo aqui. Deus levou o seu povo para a disciplina, 70 anos, agora o povo está retornando novamente para os braços de Deus, porque Deus está executando exatamente as suas promessas. Portanto, nós enxergamos a providência de Deus, nós enxergamos a promessa de Deus se cumprindo na vida deste povo, e nós enxergamos também que Deus está preparando este povo para algo maior. A partir do versículo de número 6, diz assim, todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E ele vai dizer aqui, bacias de prata, de ouros, facas, taças. E ele vai contar aqui tanto de objetos que foi devolvido ao templo, porque Nabucodonosor havia roubado tudo isso. E é maravilhoso nós olharmos para esta descrição. Você pode pensar, bom, mas qual é a importância
O que tem a ver comigo o texto narrar aqui que foram devolvidos facas, taças, talheres e todo tipo de utensílio? Qual é a importância disso? Será que é importante? Se está na Bíblia, sim. Essa é uma resposta simples, né? Mas como que nós podemos saber e entender que de fato essa descrição é importante? O texto está nos dizendo que Deus se preocupa com os detalhes. Deus se preocupa com as facas, Deus se preocupa com as taças, Deus se preocupa com todos os utensílios que foram roubados do templo. Ou seja, são detalhes, mas Deus também se preocupa com os detalhes. Se Deus se preocupa com facas, se Deus se preocupa com taças, com bacias, com pratos, com talheres de todos os tipos, será que Ele não se preocupa com os detalhes da sua vida também? As coisas que você acha insignificante ou que as pessoas acham insignificantes na sua vida. Mas Deus se preocupa com eles. Porque veja, meus irmãos, se Deus se preocupa com faca, não vai se preocupar com os detalhes da vida do povo que Ele amou, o qual enviou o seu Filho para morrer na cruz. Mas muito mais do que isso está nesse texto. Deus é o Deus dos detalhes, sim, mas Deus também está preparando, como eu falei. Providência, promessa e preparação. Deus está também preparando este povo para algo maior. Porque este povo aqui, eles estão desejosos de voltar a Jerusalém para reconstruir o templo, o lugar de adoração. O lugar onde eles poderiam, através do sacerdócio, clamar a Deus, onde Deus também levantaria profetas para falar a eles. Mas perceba que na descrição do retorno, o texto não diz e a arca voltou. Nabucodonosor roubou a arca. Mas nós não enxergamos aqui o texto dizendo a arca voltou. Nós não enxergamos aqui o texto dizendo Urim e Tumim voltou, que eram as duas pedras que os sacerdotes usavam para consultar a vontade de Deus. O que Deus quer? Então, através daquelas pedras, Deus dava a resposta ao seu povo. E os sacerdotes, portanto, possuindo aquelas pedras, consultavam a Deus ou a vontade de Deus através dela. Elas também foram roubadas por Nabucodonosor e não retornaram. A arca não retorna, o Urim e Tumim também não retorna, porque Deus está preparando este povo para algo maior. E nós veremos lá no capítulo 4 como muitos ficam desanimados por causa do tamanho do templo, porque não era glorioso como era o templo de Salomão. O templo de Salomão era pomposo, era monstruoso. Quando ele concluiu lá, mais de 100 mil animais foram ofertados a Deus. Já pensou isso? Mais de 100 mil animais? Foi muito animal. Aqui não passou mais do que algumas centenas, porque o templo era um templo humilde, o sacrifício e as ofertas eram humildes, porque Deus estava preparando este povo para algo maior. O profeta Ageu, que foi um profeta desse tempo, ele, falando da parte de Deus, ele disse que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. O que isso significa? Se as estruturas, se as ofertas eram menores, porque ele estava se referindo a algo maior que se cumpriria em Cristo Jesus. Deus está preparando este povo para a vinda de Cristo Jesus. Cristo Jesus disse, agora vocês adorarão o Pai em mim. Quando ele disse, olha, esse templo será destruído, mas em 3 dias o reconstruirei. Ele está falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Agora percebam um detalhe importante. No Antigo Testamento, o povo adorava a Deus no templo. Agora nós adoramos a Deus em Cristo, porque Ele é esse novo templo. E Ele também nos fez templo no qual o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Glória a Deus. 1 Coríntios nos fala isso no capítulo 5. Quando o texto lá nos diz que nós agora somos santuários do Espírito Santo. E nós confirmamos isso lá em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja que estava em Jerusalém e eles ficam cheios do Espírito Santo. Deus agora habita no seu povo espiritualmente. E o povo de Deus agora adora a Deus em Cristo.
E esse templo que está sendo preparado aqui para a reconstrução no início de Esdras, seria um templo humilde, um templo sem arca, sem urim e sem tumim, justamente porque Deus estava preparando eles para a importância de Cristo Jesus, para algo maior e mais profundo do que cimento e tijolo e pedras. Deus estava preparando esse povo para algo espiritualmente grande, e esse povo deveria entender esta verdade, e esse povo estava sendo preparado para compreender esta verdade, que o templo no qual eles iriam reconstruir seria um templo provisório, pequeno, humilde, mas o templo que viria, Cristo Jesus, infinito e eterno. Portanto, nós enxergamos nesse texto, meus amados irmãos, esses 3 pontos: a providência de Deus. Veja aqui e lembre-se disso, a providência de Deus. Deus trabalha na sua vida e na vida de todos que estão ao seu redor. Porque Deus trabalhou na vida de Ciro e de todo o povo. Ciro diz, olha, não somente eu, mas toda a nação vai cooperar, vai financiar a ida de vocês para Jerusalém. E nós veremos isso na medida que formos lendo todo o livro, como Deus desperta outros homens para financiar esta obra na reconstrução do muro e depois do templo. Nós enxergamos Deus cumprindo a promessa dele. Agora deixe-me perguntar a você, as promessas de Deus têm frustrado a sua vida? Você tem andado abatido, angustiado, por achar que tem sido tardio o agir de Deus em trazer justiça em algumas situações do nosso país? Não. As promessas de Deus serão executadas a seu tempo. Ele disse a Jeremias, Jeremias, é 70 anos. Não foi nem 71, nem foi 69, foram 70. Portanto, Deus cumpriu exatamente quando disse que faria. E este povo foi para aquela terra porque eles conheciam estas promessas e queriam ser instrumentos de Deus para Deus executar estas promessas. Não tinham incentivos lá. Eles tinham casas, negócios lá na Babilônia. Era muito mais cômodo ficar lá, porque ir para Jerusalém, até os idosos que foram para lá, era um desafio, era começar de novo, começar do zero. Não era chegar lá e encontrar uma casa pronta, era chegar lá e reerguer. Primeiro o templo foi o que eles fizeram. E depois reerguer as suas casas, depois reerguer os muros, estabelecer o comércio, os negócios e toda a vida daquele povo. Veja que eles foram para lá porque eles amavam as promessas de Deus. E interessante que no finalzinho do versículo 11 diz assim, ó, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Veja como isso é maravilhoso. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 18, diz, caiu a grande Babilônia. A Babilônia torna-se um símbolo de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, que é perverso, que é imoral. Isso é simbólico, isso que acontece aqui, saem do exílio, saem da Babilônia para Jerusalém. Esta é a sua vida. Deus tirou você também do exílio, tirou você da Babilônia e agora você caminha para a nova Jerusalém. Não mais uma Jerusalém terrena, física, mas aquela que o próprio Abraão esperava, como o Hebreus diz. Abraão, ele aguardava uma cidade espiritual, uma cidade na qual Deus é o arquiteto e construtor. E ele almejava estar nesta cidade. E nós também estamos a caminho deste lugar, da nova Jerusalém, que se manifestará visivelmente quando Cristo voltar. Glória a Deus. E isto é maravilhoso porque este povo sai do exílio para Jerusalém, como também Deus nos tirou do exílio e nos tem levado para Jerusalém. Agora veja, esse povo vai para Jerusalém por causa das promessas de Deus, porque amam as promessas de Deus. Assim você também deve fazer. Nesta jornada na sua vida aqui, que você está nesse trajeto indo para a Nova Jerusalém, você tem que ter isso em mente. Eu estou indo
por causa das promessas de Deus, das providências de Deus, e Deus tem me preparado para algo maior. Que Deus abençoe a sua vida e que você lembre-se disso. Que você lembre-se que as promessas de Deus têm se cumprido e as providências de Deus têm se manifestado para que a nossa vida seja levada a este lugar que Ele tem preparado desde a eternidade. Você não está só, porque este povo, quando caminhou, Deus não os abandonou. Este povo não está faminto, porque Deus providenciou através dos ímpios, dos reis e de toda a nação pérsia, mantimentos para que eles pudessem caminhar. Saudáveis, muitos idosos chegaram lá em Jerusalém, caminharam, muitas crianças, muitos animais. Era um povo escravo, mas Deus, na sua providência, deu ao seu povo. Deus dá a cada um de vocês, preparando vocês para chegar em Jerusalém, na Jerusalém celestial. Que Deus assim vos abençoe.